Ainda de pé, pegue a sua Bíblia no mesmo espírito, na mesma intensidade. Por favor, não se sente. Pegue a sua palavra e abra ela comigo em Mateus 14. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13. Vamos continuar no mesmo espírito, na mesma intensidade. O Espírito Santo está na casa e isso já é o suficiente. Na verdade, abre em Mateus 16, versículo 15. Eu vou começar pelo versículo 13 para que a contextualização seja de melhor acesso. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, entretanto, dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Só até aí, por favor. Vou repetir esse último versículo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Estenda suas mãos aqui para frente e abençoe a minha vida. Nós sabemos que a partir do momento em que alguém sobe sobre esse altar e deseja ministrar uma palavra do alto dos céus ao coração da igreja, existe uma retaliação por parte do inimigo, mas nós sabemos que toda retaliação é jogada por terra, porque o nosso Deus é maior. Então ore pela minha vida nesse momento. Vamos, por favor, ore. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essa palavra seja totalmente cristocêntrica. Espírito Santo, eu oro para que não haja nada de mim nessa palavra e totalmente do Senhor. Espírito Santo, eu oro para que a minha carne fique do lado de fora e apenas aqui nesse altar resida o teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu oro para que haja fogo em meus lábios e pureza em meu coração. Espírito Santo de Deus, eu oro para que as suas palavras sejam direcionadas e assim como elas me atingiram, que atinja a sua igreja. Esse é o desejo do meu coração. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. John Wesley diz uma frase que particularmente me toca muito. Ele diz: ou coloque fogo no seu sermão, ou atire o seu sermão no fogo. O que John Wesley dizia basicamente é: ou coloque unção sobre o seu sermão, ou descarte ele totalmente. Então o que o Espírito Santo me ministrou é que a unção sem o conhecimento, ela se torna apenas barulho, mas o conhecimento também sem a unção se torna apenas informação. E o Espírito Santo não deseja apenas informar uma igreja, mas transformar ela a partir do poder da palavra. E bom, nós lemos em Mateus capítulo 16 que Jesus ele faz uma pergunta muito simples, direta aos discípulos, mas que tinha muito significado. Mas antes disso é necessário nós entendermos o contexto. A verdade é que muito do porquê do conflito entre os judeus que não se tornaram cristãos e Jesus era a forma que eles esperaram que um Messias viria. A verdade é que eles esperavam, eles criaram dentro de si
uma expectativa a respeito de quem o enviado seria. A verdade é que eles criaram um Messias para si na sua mente. E quando Jesus veio, eles rejeitaram a visão, eles rejeitaram a versão em que o Messias chegou. Então a verdade é que muitos judeus hoje em dia encaram Jesus como um profeta que talvez passou um pouquinho do lugar, um profeta que talvez achou que era demais, um profeta que talvez falou demais, mas não era tudo isso. E muitos dos judeus hoje em dia acreditam que Jesus foi apenas alguém que fez barulho, alguém que movimentou algo, mas não é um Messias. E eu estou aqui hoje para apresentar as evidências que o Cristo é o enviado, que Ele foi enviado, que Ele morreu e Ele ressuscitou em poder e glória. A partir do Antigo Testamento, nós podemos perceber que existem várias evidências e várias demonstrações de como o Messias viria e que Jesus, o Cristo, cumpriu todas essas evidências. Nós podemos ver, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3, eu vou pedir bastante que abram a Bíblia, por favor, não se incomodem com isso. Obrigado, Vitória. Se ela falou, está falado. Gênesis 3. Bom, no versículo 12, a partir do versículo 12 diz assim: o homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus respondeu à mulher, o que foi que você fez? E a serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isto, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, em Gênesis, nós partimos do pressuposto que seja a primeira profecia evidente sobre o Messias que viria. A verdade, todos nós conhecemos a história do início do mundo, é que quando o homem peca, eles terceirizam a culpa, terceirizam a responsabilidade. Então Deus olha, Deus chega e começa a colocar as consequências nos seus devidos lugares. A Bíblia diz que o homem teria que trabalhar para o seu sustento, a mulher teria dores no seu parto. Só que para a cobra existe uma punição diferente. Porque a serpente não estava apenas sendo um animal, mas estava representando algo espiritual. Como assim? Porque naquele momento, Adão não se representava apenas como Adão, mas como toda a humanidade. E a serpente não se representava apenas como um animal comum, como um animal simples, mas representava o próprio Satanás, o próprio reino das trevas. Então o castigo que Deus designa para a serpente é um pouco além. Ela não vai apenas rastejar. Chegará um dia, chegará um momento, chegará o lugar em que nascerá uma pessoa. Mas não será qualquer pessoa, não será como Adão, que é deixado pelo que ouve, não será como Eva, que é levado pelaquilo que escuta da serpente. Essa nova pessoa será diferente, terá uma essência diferente. Que essência é essa? Ela pisa
pisará na cabeça da serpente. Essa foi a primeira profecia descrita sobre o Messias, que ele viria, mas ele não seria comum. A serpente poderia até ferir o calcanhar, e quando a Bíblia diz ferir o calcanhar, se refere a equilíbrio, se refere a movimentar, a balançar, poderia até balançar a estrutura, mas não o derrotaria, porque ele teria poder suficiente para esmagar a serpente. Aleluia. Essa foi a primeira evidência da vinda do Messias. Mas a verdade é que em todo o Gênesis, assim como no domingo passado ou retrasado, eu já não me lembro mais, o pastor Marcos Feliciano referiu que Gênesis ele tem várias referências com o Apocalipse que se casam, como o casamento entre Adão e Eva e a igreja e o noivo. Gênesis também tem várias evidências e várias analogias sobre a vinda do Messias, como por exemplo, quando Abraão oferece o seu próprio filho Isaque a sacrifício, e o próprio filho Isaque é que carrega o madeiro nas costas quando ele sobe para ser sacrificado. Então existem várias evidências, várias analogias no Gênesis que apontam para a vinda do Messias. Agora abra sua Bíblia comigo em Isaías 7. Isaías, capítulo 7, verso de número 14. Se puder colocar aqui para mim, por favor. Aleluia. E diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia. Aleluia. Agora abra comigo em Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós podemos perceber que o nascimento do Cristo, ele seria diferente. Nós podemos ver que Moisés, ele nasceu da barriga da sua mãe, do casamento entre sua mãe e o seu pai. Nós podemos ver que José teve o casamento da sua mãe e o do seu pai. Nós podemos ver que Elias teve o casamento da sua mãe e o do seu pai. Mas o Cristo enviado seria diferente. Ele seria concebido por uma virgem e colocado no ventre dela pelo próprio Espírito de Deus. Então, o seu nascimento já demonstra a grandeza da sua essência. Agora abra comigo em Isaías 9, versículo 6, que diz: porque o menino nos nasceu. Porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É interessante porque o livro de Isaías é o livro que representa a própria Bíblia inteira. Nós podemos perceber que Isaías tem 66 capítulos e são divididos, como no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e são divididos por profecias. E é interessante que no início do ministério de Isaías, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, ele contemplou os céus, ele viu o seu pecado, e ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Mas quando o anjo desce na terra e toca a língua de Isaías com brasas dos céus, agora é o que Isaías fala, não são coisas impuras, mas são profecias santas a respeito de um Deus santo. Então, o Antigo Testamento é repleto de evidências, declarações a respeito de quem seria o nosso Salvador. Agora abra comigo, nós já estamos entrando no início de tudo. Olha, ali não tem tempo, eu vou passar do tempo, não tem um tempo ali. Mateus, capítulo de número 2. Olha, como isso vai, não era 40? Já foi por 20?
Desculpa, tudo bem. Mateus 2, versículo de número 16. Mateus 2, 16. Olha que interessante. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Só até aí. Olha que interessante, porque a Bíblia diz em Levíticos que Moisés, ele libera uma profecia de que nasceria um homem que seria assim como ele. Não em essência, porque Jesus em essência era maior do que Moisés, mas em sentido de protagonismo e liderança. E assim como Moisés, no seu nascimento, foi perseguido por Faraó, também foi perseguido o próprio Cristo por Herodes, porque existia uma palavra, existia uma profecia, que quando nascesse uma estrela no céu, era um sinal de que alguém diferente estava nascendo. Era um sinal de que alguém importante estava nascendo. Era alguém novo. Alguém que ia acabar com todas as potestades, todos os principados. Então, o que Herodes está olhando é que os magos viram a estrela, lembraram ele da profecia e não falaram com ele onde estava o menino. Ele se sentiu ameaçado. Está ameaçando o meu governo, está ameaçando o meu domínio. Está aí o que os judeus esperavam na vinda do Messias, que viria um Messias forte, à semelhança de Davi, e destruiria o Império Romano, tiraria o povo de Israel do jugo de servidão, tiraria o povo de Israel do jugo do Império Romano. Mas a verdade é que quando chega o Messias, eles o contemplam entrando na cidade em cima de um jumentinho. Então eles não percebem quem é esse. Mas vamos, continua. João capítulo 1, versículo 29. Por favor, não enjoem de abrir a Bíblia. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Repare que está ainda no início do livro de João. E a verdade é que o início do livro de João, do evangelho a qual escreveu João, já começa diferente dos outros evangelhos. Porque os outros evangelhos começam falando sobre a ministração do anjo sobre Maria, ou sobre a profecia da vinda de João Batista. Mas a verdade é que o evangelho de João começa de uma forma diferente dos outros. João, como o apóstolo, como o discípulo mais próximo, ele tinha revelações que os outros não tinham. Então ele começa o evangelho de uma forma diferente. Ele começa dizendo: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então o João, que era íntimo, ele tem uma visão diferente do evangelho. Ele não começa apenas descrevendo o acontecimento histórico, ele começa descrevendo o acontecimento espiritual. E agora nesse texto, o João, um amigo, ele fala de outro João, o João Batista, que era primo de Jesus e amigo. E João, ele tinha um ministério importante,
o ministério de abrir o caminho para que o Messias passasse. João cumpria aquela profecia, que ele seria a voz do que clama no deserto. Mas a verdade é que viram para João e perguntam para ele: você é o profeta da qual nós esperamos tanto? Porque João atraía muitas multidões apenas com uma frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitas pessoas se aproximavam de João, e a repercussão era muito grande. Então chegaram em João e disseram assim: ei João, é você o profeta? É você o Messias? É você o enviado? É você aquele que esperamos tanto? E a verdade é que João, como bom amigo do noivo, ele não rouba a noiva para si, ele apenas prepara o caminho para o noivo se achegar no casamento. Ele não toma a glória para si. Ele vira para o povo e diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E a verdade é que aquilo que João declara se cumpre no dia seguinte. Porque a partir do momento que ele diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, aparece uma pessoa diferente diante de João. E João diz: eis o Cordeiro de Deus. Não sou eu ele, não sou eu ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu só digo uma frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não diz apenas uma frase, ele transforma toda uma geração, ele transforma todo um planeta, ele transforma toda uma humanidade. Eis aí o Cordeiro de Deus. Não deixe a noiva se apaixonar pelo amigo do noivo. A noiva não pode se apaixonar pelo transmissor da mensagem. Ele está sendo reconhecido. João é o primeiro a reconhecer o ministério de Jesus, mas não foi nesse primeiro momento. A Bíblia diz que Maria estava grávida, e Isabel também estava grávida. E a Bíblia diz que eles se aproximam um do outro, as barrigas, os primos. E a Bíblia diz que João começa a ser cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. A verdade é que o Messias nem nasceu e já está batizando com o poder do Espírito Santo. Reconheça o que está no ventre dela. João reconhece o que está no ventre de Maria. Esse não é normal, esse não é Elias. Meu Deus do céu. E a verdade é que o ministério de Jesus continua em grandeza. Jesus continua andando pela cidade, e a essência que está inserida dentro dele começa a ser manifestada, e a glória começa a se manifestar. Agora abra comigo em Lucas capítulo 18. Lucas 18, 38. Foram poucas as pessoas que em vida, quando Jesus estava na terra, reconheceram a essência do Cristo. E uma dessas pessoas nem conseguia enxergar. Ela só conseguia sentir a essência. Olha o que diz: então clamou dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi. Olha a profecia aqui, ó. Filho de Davi. Porque existia uma profecia
em que o trono não sairia da linhagem de Davi, e sentaria um no trono, e ele jamais sairia do trono. Então ele diz: Jesus, filho da promessa, Jesus, cumprimento da profecia, Jesus, o Messias encarnado, Jesus, o próprio Cristo, tenha misericórdia de mim, porque eu reconheço a sua essência. Eu não enxergo, mas eu reconheço a sua essência. E o ministério de grandeza, o ministério de graça, aponta para a cruz. Um ministério tão grande, tão forte, que trazia vida, agora está apontado para a cruz. É interessante que o propósito de Cristo sempre esteve acima até dele mesmo. A Bíblia diz que quando foram contar para Jesus que mataram o seu primo, o seu amigo João Batista, ele ficou triste e quis ir para um lugar isolado. Mas a verdade é que quando ele estava no lugar isolado, a multidão descobriu aonde Jesus estava. E ele diz na palavra que ele, vendo a multidão chegando, ele sai da casa, ele sai do luto, ele sai do pranto, porque a Bíblia diz que ele tem compaixão da multidão. Olha que interessante, ele tem luto, ele tem tristeza, mas ele olha para a multidão e ele diz: o propósito é maior do que a dor, o propósito é maior do que o luto, o propósito é maior do que a morte, o propósito é maior do que as circunstâncias. Ele olha para a multidão e ele diz: a minha dor eu deixo de lado, eu tenho compaixão de um povo que precisa de mim. Então o ministério de Jesus aponta para a cruz, aponta para a morte, e a verdade é que ele age em graça em todos os momentos. Ele tem um discípulo que trai no meio dele, mas ele não diz: sai de perto de mim, ele diz: come o pão da ceia. Ele tem um Pedro que nega, mas ele não diz: Pedro, saia de perto de mim. Ele diz: Pedro, tu me amas? Que graça é essa? Que graça é essa? Ele estava no Getsêmani, acompanhe a linha temporal. Ele estava no Getsêmani, e a Bíblia diz que Pedro, em sua raiva, em sua compulsão, ele corta a orelha do soldado. Jesus estava para ser preso, o Rei da Glória. A Bíblia diz que antes que os montes se formassem, ele já era Deus. Ele olha para o soldado que está tentando prender ele, ele olha para a orelha no chão, ele diz: não, Pedro, eu sou graça, eu vim para trazer vida e não morte. Ele pega a orelha do chão, ele olha para o soldado e diz: você está tentando me prender, mas eu estou tentando te libertar. Ele coloca a orelha de volta no lugar. Isso é graça. Isso é graça. A Bíblia diz que ele começa a ser chicoteado, e o chicote não era comum. O chicote tinha pedaços de osso e de ferro. O chicote começa a entrar na costela de Jesus, e à medida que ele voltava, arrancava partes das costas de Jesus. E eles voltavam, e batiam, e chicoteavam. Ele era o Rei da Glória. E para simbolizar a ironia, para simbolizar o desprezo, eles pegam uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça de Jesus, para dizer: olha, está aí quem João Batista falou, está aí quem os outros falaram,
Está aí quem eles disseram que era o Messias. Tome a sua coroa. E Jesus, em seu ato de graça, continua dizendo: Deus, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. É graça. E quando Jesus está na cruz, longe dos seus amigos, longe dos seus discípulos, a única coisa que tinha diante da cruz era João, Maria e algumas mulheres que choravam. A Bíblia diz que Jesus está agoniando de sofrimento, porque agora não é apenas o chicote que rasgou as costas de Jesus, mas é o cansaço de ter subido o monte com a cruz nas costas. É a cruz nas costas com as farpas da madeira entrando nas costas rasgadas. E a Bíblia diz que tem 2 ladrões ao redor de Jesus. E a graça era tão grande. A graça era tão grande que eles estão olhando para alguém morrendo. Eles estão olhando para alguém crucificado. Eles estão olhando para alguém sofrendo, mas eles não veem, um deles não vê alguém sofrendo, não vê alguém sendo crucificado. Um deles olha para Jesus, ele olha assim: você está coberto de sangue, você está cheio de feridas, mas eu sei que a sua essência não é essa. Eu sei que a sua essência é de majestade e glória. Não tem como você ser assim. Eu olho para você e eu vejo pureza. Ei, eu quero estar com você no reino dos céus. E a Bíblia diz que mesmo estando ferido, mesmo estando machucado, ele olha para um ladrão todo ferido, e ele não julga o ladrão, porque o ladrão representa a igreja. E Jesus olha para o ladrão e diz: ainda hoje, você estará comigo no reino dos céus. Você não tem capacidade de chegar lá por si só, mas eu tenho de colocar você lá em cima. Ei, não se preocupe, ainda hoje você estará comigo no reino dos céus. E a pergunta é: o que eles dizem que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E a Bíblia diz que antes disso, lá atrás, a Bíblia diz que Jesus, num capítulo em que Herodes vira e fala: ele é João Batista que ressuscitou. E essa conversa chega até Jesus e Jesus escuta essa conversa. Mas depois ele mesmo pergunta aos discípulos: o que eles dizem que eu sou? O que eles acham que eu sou? E os discípulos viram para ele e dizem: olha, eles acham que você é Elias, porque Elias realizou grandes feitos. E eles dizem: ei, eles acham que você é Jeremias, porque as suas palavras são confrontadoras. Eles acham que você é um profeta novo, porque você fala coisas que ninguém nunca ouviu falar antes. Mas Jesus vira para eles num tom um pouco dramático e pergunta: mas e vocês? Mas e a igreja? Mas e o meu povo? Mas e os meus amigos? Mas e os meus discípulos? O que eles acham que eu sou? Eu imagino um silêncio entre os outros discípulos, eles se questionando: será que eu falo? Será que você fala? Mas logo Pedro assume a dianteira. Pedro analisa todo o contexto passado, todo coxo que voltou a andar, todo cego que voltou a enxergar, todo mudo que voltou a falar, todo surdo que voltou a ouvir. E ele diz: você não pode ser normal, você não pode ser o Elias, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática é que quando Jesus está na cruz, vulnerável, sangrando, esse discurso de que ele é o Filho de Deus é esquecido, é deixado de lado. A Bíblia diz que Jesus morre, e Jesus reaparece para um povo e diz:
aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que tudo com Jesus demanda um processo, demanda uma espera. E a verdade é que o tempo estava passando e nada acontecia. O tempo estava passando e muitos discípulos estavam indo embora. Agora abra sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo de número 24. No versículo de número 17. A verdade é que, se Jesus apenas tivesse morrido, a obra da redenção da igreja não seria completa, não seria estabelecida. Porque olha o que diz no versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era, olha o que eles dizem, ele era um profeta de palavras e ações poderosas. O interessante é que no começo desse versículo, no começo desse capítulo, a Bíblia relata eles como discípulos de Jesus. Mas eles dizem profeta. Eles dizem, ele era um profeta. Agora continua. Ele era um profeta. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Eu vou repetir esse último versículo. Tínhamos esperança de que ele fosse o Messias. Tínhamos esperança de que ele fosse o enviado. Tínhamos esperança de que ele fosse o Cristo. Tínhamos esperança de que fosse finalmente ele, aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias, só até aí. E a Bíblia continua relatando que após ouvir essas palavras, Jesus começa a pregar para aqueles discípulos. E ele começa a dizer: olha, vocês não se lembram das palavras dos profetas, que haveria um, que viria um, mas era necessário que ele padecesse. Era necessário que ele morresse, mas depois, ao 3º dia, ele ressuscitaria. Mas a palavra continua, e Jesus continua pregando para os discípulos. E a Bíblia diz que quando eles chegam numa casa, já está tarde, e a Bíblia diz que eles constrangem Jesus a entrar em casa. Sabe o que é constranger Jesus? Eu preciso da sua presença aqui dentro. Por favor, não vá embora, a gente precisa de você na mesa. A Bíblia diz que a palavra, ela queimava o coração deles. Mas quando Jesus senta na mesa, ele parte o pão, os olhos deles se abrem. O partir o pão de Jesus era diferente. O partir do pão de Jesus não era comum. A Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Então eles olham um para o outro, eu imagino, eles dizem: é Ele! É Ele! É o Cristo enviado de Deus. Ele não é como Elias, porque Elias fugiu de Jezabel. Ele não é como Jeremias, porque Jeremias se acovardou. Ele não é como José, porque José errou. Ele não é como os outros profetas, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ele é diferente, porque ele morre, mas ressuscita. Ele morre, mas aparece em poder. Ele não é normal. E eles começam a dizer: esse é o Cristo.
E eu imagino a pergunta de Jesus ecoando no ar: quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E a verdade é que quando o pão se parte, na mesa, na comunhão com Cristo, porque a palavra da pregação queima o seu coração, mas a comunhão com Cristo abre os seus olhos. A palavra queima você, te faz chorar, mas não é o suficiente para abrir os seus olhos. A comunhão com Cristo abre os seus olhos. Agora abra comigo em Apocalipse 5. Para terminar, o louvor pode subir se quiser, fica à vontade. Tamanha graça. Apocalipse 5. Versículo de número 2. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu. Elias não era capaz de abrir o livro. Jeremias, como os discípulos falaram, não era digno de abrir o livro. Pedro não era digno de abrir o livro. Paulo, o maior fundador de igrejas do Novo Testamento, não era digno de abrir o livro. Então eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, João. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Agora no versículo 8, quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações, as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda língua, pessoas de toda tribo, pessoas de toda língua, pessoas de todas as nações. Comprastes para si mesmo com teu próprio sangue. A obra, se fosse em Elias, seria incompleta. Quem vocês dizem que eu sou? Eu digo, Jesus, que o Senhor é o digno de abrir o selo, o Senhor é o digno de abrir o livro, o Senhor é o digno de reinar para todo o sempre. Versículo 11. Então olhei novamente, ouvi vozes de milhares e milhões de anjos. Milhares e milhões de anjos ao redor do trono. E também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas, no céu, na terra e debaixo da terra e no mar. E eles cantavam: louvor e honra, glória e poder
pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre, para todo o sempre, para todo o sempre, para todo o sempre. Só Ele é. Fique de pé nessa noite. Só Ele é, só Ele é, só Ele é, só Ele é. Paulo pode ser o maior fundador de igrejas, mas só Ele é digno. Paulo olha para tudo que ele construiu.